Essa videoaula refere-se a um trabalho ministrado como requisito para se obter uma nota na disciplina de Elementos de Mecânica dos Sólidos, Mecânica 1, ministrada pelo professor José Adair de Amorim. Esse trabalho é composto pelos alunos Alan Silva Araújo, Daniele Rosa Batista Lima, Dimas Crescente Veríssimo Santos, Oswaldo Nogueira de Souza Filho e Samuel Góes Coelho, graduandos do curso de Engenharia Civil na Universidade Federal de Alagoas. A questão diz que concebe um monumento formado por, no mínimo, duas figuras geométricas espaciais em uma superfície, função de duas variáveis. Calcule o volume do monumento e a posição do seu centroide. Represente o sólido através de projeções ortogonais, lateral, superior e frontal, usando um software como o DoubleCAD ou similar, destacando as coordenadas do centroide em cada plano. No espaço definido por três eixos, x, y e z, temos um monumento composto por três sólidos, um tetraedro, um cubo e um cilindro que foi formado a partir da rotação de uma reta. Temos aqui na vista lateral um triângulo, temos o quadrado, que foi a partir do cubo, e temos o cilindro, que tem uma vista lateral quadrada. Aqui temos a vista frontal, que o cilindro tem uma forma circular, o quadrado do cubo e o triângulo do tetraedro. Na vista superior a gente tem a parte de cima da pirâmide e temos a parte de cima também do cilindro. Figura 1. Pirâmide. O primeiro sólido da composição em questão é a pirâmide de base quadrada. A qual tem uma base de 10 metros por 10 metros. Nesse sentido, conforme a visualização da figura, essa pirâmide está acima de um cubo que possui uma aresta de 10 metros no que se refere ao eixo Y. Dessa forma, cabe ressaltar que os nossos eixos coordenados são esses: x, y, x e z. Agora vamos encontrar as coordenadas do centroide dessa pirâmide. Como ela tem uma base quadrada, o x do centroide, ou seja, a posição x do centroide, é igual a metade da base, ou seja, 10 sobre 2, que é igual a 5 metros. Do mesmo modo, temos que a coordenada z do centroide é também a base, o lado da base dividido por 2, que é 5 metros. Já a posição y do centroide é igual a 10, já que temos o eixo y aqui e o cubo está aqui e a pirâmide está acima dele 10 metros. Portanto, a posição do centroide é 10 mais 1/4 vezes 10, ou seja, 1/4 da altura dessa pirâmide, que isso nos dá 10 mais 10 quartos, que é igual a 50 sobre 4 metros. Nesse sentido, a posição do centroide, ou seja, as coordenadas no que se refere ao centroide da pirâmide quadrada, que é o primeiro dos nossos sólidos, é igual a x barra igual a 5 metros, y barra igual a 50 quartos metros, e o z barra é igual a também 5 metros. Continuamente, temos que calcular o volume do nosso sólido, ou seja, da pirâmide. Para isso, temos que, de acordo com a tabela, o volume de uma pirâmide quadrada é igual a 1/3, que multiplica a base
vezes a altura. Para a base, temos uma base quadrada, visto que a pirâmide é quadrada. Então a base será, a área da base será igual a base ao quadrado vezes a altura. Para a gente, quem que vai ser a base? B. Será igual a 10 metros. E a altura também será igual a 10 metros. Portanto, o volume, nosso pirâmide será 1/3 vezes 10 ao quadrado vezes 10. Isso nos dá 1000/3 metros cúbicos. Figura 2, cubo. Agora temos que calcular as coordenadas x, y e z do centroide. A coordenada x barra do centroide do cubo é a metade da distância em relação ao eixo x. A distância dela em relação ao eixo x é 10. Então é 10 dividido por 2 metros, que isso é igual a 5 metros. A coordenada y do centroide do cubo vai ser a metade da distância dele no eixo y. A distância dele no eixo y é 10. Então dividido por 2 vai ser igual a 5 metros. A coordenada z do centroide do cubo vai ser a metade da distância no eixo z. A distância no eixo z é 10. Então a coordenada z barra vai ser igual a 10/2 metros, que é igual a 5 metros. Para calcular o volume do cubo, fazemos a aresta ao cubo. Cada aresta vale 10. Então vai ser 10 ao cubo metros cúbicos. Figura 3, superfície de revolução. Para calcularmos a função requisitada na questão, a função escolhida foi uma reta igual a f de x igual a 10. Então, para que a gente faça com que isso daqui vire um sólido, a gente pode rotacionar ela em torno do eixo de x, aqui, do eixo ou de uma outra reta escolhida. A reta escolhida foi essa daqui, f de x igual a 5. Nós vamos fazer essa reta rotacionar em torno dessa segunda reta, f de x igual a 5. O sólido criado por essa rotação é um cilindro reto. Logo, esse o valor do x barra, do y barra e do z barra do cilindro já são conhecidos porque pois são tabeladas. O x barra é igual a 1/2 do comprimento ou da altura do cilindro, h, colocarei aqui h. O y barra é igual a 1/2 da altura do cilindro aqui, daqui até aqui. Essa altura daqui até aqui é 10, como mostra a função. Logo, y barra é igual a 1/2 de 10. Como o sólido formado ele rotaciona no eixo cartesiano de 3D, então o z também terá a mesma distância que y, por ser uma circunferência. Logo, z barra é igual a 1/2 de 10. Efetuando esses cálculos rápidos, teremos que esse h também é igual a 10. Logo, x barra é igual a 1/2 de 10 igual a 5. Aqui nós temos que o y barra também será igual a 5. E o z barra igual a 5 também. Todas essas medidas estão em metros. Só que tem um problema. O x barra dessa figura se encontra um pouco afastado do eixo verdadeiro da nossa real figura, que teria um cubo aqui, o qual esse sólido rotacionaria aqui, faria mais ou menos com uma pirâmide.
Logo, o meu x barra que se encontra aqui, daqui para cá, é o meu x barra, terá que ser somado à distância do meu cubo, será 10. Logo, o meu x barra é igual a 10 mais o meu x barra que eu achei ali. O x barra total será igual a 15, já que o meu x barra menor é igual a 5. 15 metros. O volume do cilindro é conhecido já. A gente pode calcular o volume é igual à área da base vezes a altura. Como minha base é circular, nós temos que o volume é igual a πr ao quadrado vezes a altura. Só que o meu r, o meu raio é igual a 5, aqui. A minha altura é igual a 10. Então, substituindo aqui, teremos que V é igual a 250 pi metros cúbicos. Dando continuidade ao nosso cálculo para achar a centroide da nossa figura, agora fazemos uma tabela com o centroide já calculado do cilindro, da pirâmide e do cubo, para posteriormente calcular o momento estático em x do cilindro, o momento estático em x da pirâmide e o momento estático em x do cubo. Fazemos isso mesmo com o y e z das figuras. Para calcular o momento estático em x, y e em z, primeiramente temos que calcular a soma total do volume da figura. 250 vezes π mais 1000 dividido por 3 mais 1000. 2.118,73 metros cúbicos. É o nosso volume total da figura. Agora iremos calcular os momentos estáticos em x, y e z da nossa figura cilíndrica. Nosso momento estático em x é x barra vezes o volume do cilindro. No caso, 15 vezes 250 π, calculando 15 vezes 250 vezes π, onze mil 780,97. Fazendo o mesmo para o momento estático em y, pegando agora o y barra vezes o volume do cilindro, 5 vezes 250 π, 5 vezes 250 vezes π, 3.926,99. Momento estático em Z, a nossa figura cilíndrica, Z barra vezes o volume do cilindro, 5 vezes 250 π, 3.926, perdão, 99. Calculando o momento estático agora da nossa pirâmide. O momento estático em x é x de barra da pirâmide vezes o volume desta, que dará 1.666,67 metros a quarto. Calculando o momento estático em y, dará aproximadamente 4.166,67 metros a quarto. O momento estático em z da nossa pirâmide dará aproximadamente 1.666,67 metros a quarto. Agora iremos calcular os momentos estáticos do nosso cubo.
momento estático em x do cubo é nosso x barra vezes o volume deste, que dará aproximadamente 5 vezes 10 a terceira metros a quarta. Momento estático em y do cubo, y barra vezes o volume do cubo, dará aproximadamente 5 vezes 10 a terceira metros a quarta. Calculando o momento estático em z do nosso cubo, z barra vezes o volume, aproximadamente também 5 vezes 10 a terceira. O próximo passo é somar os momentos em x, y e z. Somando os momentos estáticos em x, acharemos 18.447,64 metros a quarta. Somando os momentos estáticos em y, o momento total da figura dará 13.093,66 metros a quarta. E somando os momentos para obter o momento total da figura em z, obteremos 10.593,66 metros a quarta. Agora, para achar as coordenadas do centroide da nossa figura, iríamos dividir o momento estático em x sobre o volume total, o momento estático em y total sobre o volume total e o momento estático em z total sobre o volume total. Dividindo isso, encontraremos que a posição do nosso centroide em x barra dará 8,706, y barra dará aproximadamente 6,18 e z barra dará aproximadamente 5. Podemos visualizar agora a projeção dos sólidos no plano XY, onde pode-se perceber o centroide do sólido rotacionado se encontra no ponto 15,5, o centroide do cubo no ponto 5,5 e o centroide da pirâmide se encontra no ponto 5,2,5. Finalizando, conclui-se que o centroide do monumento se encontra no espaço com as seguintes coordenadas: 8,706 para x, 6,18 para y e 5 para z.